Olá, amigos, obreiros, frequentadores. Com muitas saudades, eu, Ramiro Antônio, vou tentar reunir alguns pensamentos, algumas reflexões desta nossa terceira revelação, mais objetivamente abordando o tema que nos envolve com muita intensidade atualmente, o tema de a gênese da codificação de Kardec, no seu item Predições do Evangelho, mais especificamente, em sinais precursores, que é o que muito ainda nós nos atemos a sinais, e vamos tentar refletir um pouco, com muita saudade mesmo, de todos aqueles que se esforçam muito por manter ativa com toda a segurança que a situação nos exige, manter ativa a chama da reflexão, do conhece-te a ti mesmo, através destas reflexões. Em sinais precursores, nos diz Kardec, e nos itens 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 de A Gênese, várias anotações dos evangelistas, mormente São Mateus, São Marcos, o João Marcos, jovem na época do Cristo, São Mateus, Mateus Levi, aquele que fez, na realidade, quase todas as anotações para os outros evangelistas, nas suas vivências e reflexões, tirarem suas percepções, até outros que não conviveram com o Cristo. E muitos sinais são referidos naqueles textos com relação ao que viria, ao que ocorreria, às predições interpretadas da passagem do Cristo entre eles, entre nós, entendendo que, diante daquela época, da consciência instalada naquela população de indivíduos ainda rudes em sua maioria, como se não o fôssemos ainda hoje também, fazem várias referências às ocorrências que iriam anunciar as circunstâncias a nos auxiliar à modificação íntima, à reforma íntima. Eu vou fazer a leitura na sequência, no próximo item, da interpretação de Kardec, a partir do item 54, mas vou fazer uma leitura com algumas inserções minhas, que não necessariamente serão as interpretações de todos, mas que, de uma forma geral, ainda na minha incompletude, tenderá a auxiliar a interpretação do texto. Se não, vejamos. No item 54, ele inicia assim: este quadro do fim dos tempos, evidentemente, é uma alegoria, como a maioria daqueles que Jesus apresentava. As imagens que contém, pela sua energia, são de natureza a impressionar as inteligências de época, acrescento, ainda rudes. Para impressionar essas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores decididas. Jesus se dirigia sobretudo ao povo, aos homens menos esclarecidos,
e ainda hoje os temos em grande quantidade, temos que saber e perceber isto, incapazes de compreenderem as abstrações metafísicas e de apreender, guardar para si a delicadeza das formas. Para chegar ao coração era necessário falar aos olhos com a ajuda de sinais materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Por uma consequência natural dessa disposição de espírito, o poder supremo poderia, segundo a crença de então, e podemos acrescentar a crença de muitos de nós ainda, manifestar-se somente por coisas extraordinárias, sobrenaturais. Quanto mais elas eram impossíveis, melhor eram aceitas como prováveis. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com uma grande majestade, cercado de seus anjos e ao som das trombetas, parecia-lhes bem mais imponente do que um ser investido somente de um poder moral, acrescentaria, amoroso, sublime, como era Jesus realmente, e é Jesus para nós hoje. Também os judeus que esperavam no Messias um rei da terra poderoso entre todos os reis, para colocar a sua nação no primeiro plano e reconstruir o trono de Davi e de Salomão. Não gostariam de reconhecê-lo no humilde filho de carpinteiro sem autoridade material. Acrescento ainda, neste ponto, que corremos ainda o risco desta nossa necessidade vigorosa de atitude material, de presença intensa, que na realidade não é o chamado que estamos tendo hoje. Seguindo, entretanto, esse pobre proletário da Judéia se tornou o grande entre os grandes, conquistou para a sua soberania mais reinos do que os mais poderosos potentados, somente com a sua palavra e alguns miseráveis pescadores. Revolucionou o mundo e é a ele que os judeus deverão a sua reabilitação. Ele estava, pois, na verdade, quando, nesta pergunta de Pilatos, sois reis? E ele respondeu, vós o dizeis. É o rei verdadeiramente do amor, da confiança, da fé, da direção, da luz e da verdade. Já no item 55, prossegue, há que se notar que, entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram os acessórios obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. São encontrados na morte de Jesus, na de César e numa multidão de circunstâncias da história do paganismo. Se esses fenômenos tivessem se produzido com tanta frequência quanto são contados, pareceria impossível que os homens deles não tivessem conservado a memória pela tradição. E os registros assim o indicam. Aqui se acrescentam ainda, como dizem os textos bíblicos, as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas que se trata somente de uma ficção, uma vez que se sabe agora que as estrelas não podem cair. Enfim, são os vários mundos do Criador a receber-nos no momento adequado de nossa evolução.
No item 56, diz ainda: entretanto, sob essas alegorias se escondem grandes verdades. Primeiro, é um anúncio das calamidades de todos os gêneros que atingirão a humanidade e a dizimará. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas, que na realidade exprime ainda a nossa dicotomia e divisão entre o bem e o mal, entre a sombra e a luz, que ainda habita em nós neste nosso século atual. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho, reestabelecido em sua pureza primitiva. Aí lembramos Kardec, com a razão, de mão dadas ao coração, traduz e esclarece essas antigas anotações. Depois, o reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, sairá do código moral evangélica colocado em prática por todos os povos. Pelo menos assim, diante de tudo que nos acontece, que em torno de nós ocorre, possamos realmente avaliar e crescer nossa consciência humanitária nesta onda encarnatória em que vivemos, para tornar realmente o nosso planeta no planeta da fraternidade universal. Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, uma vez que presidirá ao seu estabelecimento, e que os homens viverão sob a égide de sua lei. Acrescento, lei de amor. Reino de felicidade, porque disse ele: depois dos dias de aflição virão os dias de alegria. No item 57, ele continua: quando se cumprirão essas coisas? Ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens disso serão advertidos por indícios precursores. Esses indícios não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mas no estado social de convivência e relacionamento, não só entre os homens, mas com o próprio planeta, e nos fenômenos mais morais do que físicos, e que se pode, em parte, deduzir de suas alusões. Mais morais do que físico. Pensemos. A nossa interpretação, egóica ainda, entre nós mesmos, espíritas, ainda prioriza o nosso aqui e agora, o nosso momento atual, nosso bem-estar, nossos prazeres, nossas alegrias, às vezes, não fundadas em relações sociais e fraternas. Prosseguindo. É bem certo que essa mudança não poderia se operar durante a vida dos apóstolos. De outro modo, Jesus não poderia ignorá-lo. E, aliás, uma tal transformação não poderia se cumprir em alguns anos. Entretanto, ele lhes fala como se devessem disso ser testemunhos. É que, com efeito, eles poderão reviver nessa época e trabalhar eles mesmos para a transformação. Como é óbvio, nós, espíritas reencarnacionistas, percebemos muito claramente que estamos diante de nossas escolhas, ou melhor,
da direção de nossas escolhas e suas consequências. Ele ora fala da sorte próxima de Jerusalém, na época a sua destruição, como ocorreu de fato. Ora, ele toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. O que nós estamos vendo hoje nas dissensões, nos desequilíbrios, nos embates entre administradores de diversas sociedades na nossa humanidade, divididas ainda por bandeiras, por ideais. No item 58, ainda Kardec acrescenta: está aí o fim do mundo que Jesus anuncia com a sua nova vinda, e quando diz: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará? Não é racional que Deus destruísse o mundo precisamente no momento em que ele entrasse no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos, e acrescentaria que tanto nossas oficinas de trabalho, com muito empenho e dedicação daqueles que o podem, com segurança, tentam fazer nessas muitas lives, muitos áudios, seguindo. Nada, aliás, nas parábolas do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não estaria justificada. Devendo a prática geral do Evangelho levar a uma melhora no estado moral dos homens, quando nós, enfim, o entendermos, trará por isso mesmo o reino do bem e ocasionará a queda do reino do mal, da sombra que ainda nos habita. É, pois, ao fim do velho mundo, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e todas as más paixões, que o Cristo faz alusão quando diz: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, será então que o fim chegará. Mas este fim produzirá uma luta, e desta luta é que sairão os males que ele prevê. Vamos prosseguir um pouco na reflexão e entender que a nossa concepção e análise e ações, consequentemente escolhas, por conta de nossa sombra e incompletude, ainda continua priorizando, muitas das vezes, até dentro das nossas oficinas, o egoísmo, o destaque pessoal. E agora, a exemplo deste que lhes fala, tolhido pelo risco, como se diz, o grupo de risco na qual me incluo e outros tantos, que anseiam, embora não se deprimam por isso, anseiam participar mais, estar novamente próximos de todos vocês, abraçá-los, um cumprimento como antigamente o fazíamos, mas a cautela deve fazer crescer, não no campo da ação física, mas no campo da ação consciencial e mental, a percepção de que o Evangelho tem que se instalar, tem que se revelar como Cristo o disse, posto que está em cada um de nós desde o momento da criação. E o revelar-se é ato de verdadeira percepção e entendimento daquilo que amorosamente, neste aqui e agora, neste nosso século, temos a oportunidade de ter. Com tantas lives, tantos áudios,
tanto esforço de alguns a trazer essas informações a nós, que elas sejam verdadeiramente a semente caída em terra fértil, que produzirá 100 por uma no íntimo de cada um, para que enfim possamos apresentar o reino de Jesus, o amor do Criador, nas nossas ações, na nossa exposição amorosa, na nossa intenção de prece, mas não aquela prece avolumada, sem compreensão. Nossa mente é dínamo gerador poderosíssimo de vibrações. Temos ainda o vício do julgamento, das palavras, e desse julgamento obstamos a luz que poderia ser muito mais resplandecente dos nossos corações para todos. Essa verdadeira prece, ao reconhecermos nos diversos pedidos de auxílio a nossa intenção de abraçar com o coração, com a força deste dínamo gerador de energia mental que transcende e vai infinitamente na direção em que a demos. Um abraço amoroso, esta é a prece verdadeira, que nos une ao Cristo e que certamente Ele observa do seu ponto de luz altíssimo, através dos seus prepostos, sempre juntos de nós, quando nós nos permitimos que eles recolham nossas vibrações, quando boas, quando sinceras, quando não apenas palavras cantadas. Amigos do Instituto Obreiros do Bem e das mais diversas oficinas que um dia eventualmente ouçam, os tempos são chegados. As bases da nossa vivência material estão realmente sendo agitadas. Muito embora, como diz o texto, não ocorrerão transformações de inopino, de imediato. Não será assim que ocorrerá a transformação, mas será paulatinamente, reflexão a reflexão, abraço amoroso, mental, vibracional, de cada um para todos, fraterno, solidário, verdadeiramente amoroso. Amigos, me despeço nesse momento de vocês, saudosamente ainda, que todos recebam meu afetuoso e fraterno abraço, para que, se possível, ainda possamos fazê-lo. Se não, temos a infinidade do tempo para nos prepararmos, como trabalhadores da vinha do Cristo, a nos unirmos aos seus prepostos, auxiliando os muitos outros que ainda vêm, porque Deus os cria a todo tempo, e entre nós eles reencarnam, e os vemos, muitas vezes os julgamos e traçamos nossa, às vezes egóica, declaração de justiça. Todos eles serão como todos que estão acima de nós, condutores de estrelas amorosamente, trabalhando pelo reino de Jesus. Um grande abraço, muita paz a todos. Que Deus nos abençoe, e digo isso, nos abençoe, sendo esta bênção a revelação dele no coração e consciência de cada um de nós. Até breve, amigos.